Olá, eu me chamo Carla Patrícia, fui aprovada em 7 tribunais regionais eleitorais e aqui nesse canal eu vou te mostrar tudo que eu fiz para ser aprovada e gabaritar 9 provas de eleitoral. Então, meu método de estudos é através de lei seca mais questões. E se você está estudando para o concurso da RE, eu tenho certeza que você está tendo muita dificuldade para responder questões, porque simplesmente não tem questões que abarcam toda a legislação nova que vai cair na sua prova. Sim, porque desde a última prova eleitoral que tivemos, tiveram muitas atualizações e não tem questões de prova abarcando tudo isso. Foi por isso, e por saber justamente desse buraco negro que existe aí nos seus estudos, por já ter passado por isso, quando eu era concurseira da Justiça Eleitoral, é que eu resolvi criar um material de estudos através da lei seca mais questões. Exatamente o método que eu utilizei para gabaritar 9 provas de eleitoral e ser aprovada em 7 deles, tá? Então, eu espero que curta muito, aproveite e se inscreva aqui no canal, porque eu vou trazer outras questões como essas, tá? Que vocês vão ver por aqui, inéditas, tá? Elaboradas por mim. E também vamos discutir questões de outras provas, tá? Com o foco de fazer você gabaritar essa prova. Vou trazer um pouquinho dos bastidores do que a gente vê lá no Eleitoral por Questões. Espero que goste. Vamos lá! Bom, questão muito boa de cair em prova. Vamos analisar cada uma das situações hipotéticas aqui, tá? Conforme o que dispõe na Lei de Inelegibilidade 6490, no artigo 1º, inciso 2, a linha L, os servidores públicos, estatutários ou não, dos órgãos das entidades de administração direta ou indireta da União, Estados, DF e municípios, inclusive das fundações mantidas pelo poder público, não precisam se afastar 3 meses anteriores ao pleito, garantindo a percepção dos seus vencimentos integrais. Então, a desincompatibilização do servidor são 3 meses antes do pleito. A desincompatibilização, o objetivo que? Coibir a interferência do exercício de cargos e funções na administração pública em prol da campanha política de determinado candidato, com vista a preservar a igualdade de oportunidade entre os players no processo eleitoral, legitimidade e a normalidade da representação política. A desincompatibilização consiste na faculdade outorgada ao cidadão para que proceda à sua desvinculação fática ou jurídica de cargo, emprego ou função pública privada de que seja titular nos prazos definidos pela legislação constitucional ou infraconstitucional, de maneira a habilitá-lo para eventual candidatura a cargos políticos eletivos. Então vamos lá, o item 1, no caso Danilo, ele é servidor público cedido para a Câmara dos Deputados, lotado em Campinas, São Paulo. Ele precisa se desincompatibilizar. No julgamento do agravo regimental e recurso ordinário 6007-6396, o TSE diz que é necessária a desincompatibilização do servidor público cedido para a Câmara dos Deputados, mesmo que o servidor esteja lotado em cargo de localidade diversa do pleito, tendo em vista a potencial influência na circunscrição da eleição, tá? Então, Danilo precisa se desincompatibilizar. O item 2, Daniele, é médica credenciada ao SUS, no exercício particular da medicina. Ela não precisa se desincompatibilizar. A jurisprudência do TSE, firmada no sentido de que o médico credenciado ao SUS, que esteja no exercício particular da medicina, não está sujeito à desincompatibilização, tá? O item 3, Diógenes, é juiz arbitral. E aí? Ele não precisa se desincompatibilizar. O juiz arbitral, conquanto seja um juiz de fato, né, e de direito, equiparado aos funcionários públicos para efeito de legislação penal, não é um ente do Estado, mas sim um terceiro particular escolhido pelos conflitantes para decidir o litígio, contudo sem poder de império e de coerção capaz de determinar a execução de sua sentença. Não se enquadra, portanto, na proibição do artigo 1, inciso 2, a linha E, da Lei Complementar 6490, pois em que pese a relevância da atividade exercida pelo juiz arbitral, ele não pode ser equiparado a servidor público para fins de inelegibilidade, tá?
O item 4, Dantas é fiscal agropecuário. Ele precisa se desincompatibilizar. Atos de fiscalização sanitária, ambiental, agropecuária, dentre outros dos quais decorram obrigações não tributárias, exigem dos seus agentes o afastamento funcional para fins eleitorais no prazo ordinário de 3 meses antes do pleito, tá? Esse é o entendimento do TSE. O item 5, Damião, é militar que não exerce função de comando. Ele não precisa se desincompatibilizar. Consoante a jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral, é inaplicável o prazo de desincompatibilização de 3 meses ao militar da ativa sem função de comando, devendo, nesse caso, ocorrer o afastamento da atividade militar até o momento em que for requerido o seu registro de candidatura. O item 6, Douglas ocupa cargo de direção no Poder Legislativo Estadual com atribuição de ordenamento de despesas. Ele precisa se desincompatibilizar. Segundo a súmula do TSE número 54, a desincompatibilização de servidor público que possui cargo em comissão é de 3 meses antes do pleito e pressupõe a exoneração do cargo comissionado e não apenas o seu afastamento de fato, tá? O regramento atinente à desincompatibilização aplicado aos servidores públicos abarca tanto os ocupantes de cargo efetivo quanto os comissionados. A desincompatibilização do ocupante de cargo de direção que atue como ordenador de despesa pondera na norma regente que há de ser a mesma aplicável aos servidores públicos em geral, que prevê o prazo de até 3 meses antes do pleito para afastamento das funções ante a ausência de norma específica para a peculiar hipótese de servidor que possua atribuição de ordenamento de despesa. Por se tratar de restrição de direitos, restrição ao jus honor, ou seja, o direito de ser votado, as normas concernentes a inelegibilidades, das quais se incluem as regras de desincompatibilizações, devem ser interpretadas restritivamente. Portanto, a pessoa que ocupa cargo de direção no Poder Legislativo Estadual com atribuição de ordenamento de despesas, ante a ausência de norma específica, é regida pela Lei Complementar 6490, tá? Portanto, o gabarito da questão é a letra A, tá? Daniele, Diógenes e Damião precisam aí, não precisam se desincompatibilizar, tá?